E aí imagina uma rígida que gosta de tocar o pau nas coisas e a oral, socorro, deixa eu respirar um pouco. Ou seja, essa oral está muito na dor. O que, que a gente faz? A gente traz essas atividades para que você deixe os seus traços no recurso. Então tá muito bom eu ficar aqui. O corpo, ele é mensageiro da alma. Esse corpo vai trazer o desajuste que está aqui dentro. E hoje no feminino, as mulheres estão extremamente adoecidas. Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo a gente vai receber mais uma mulher que inspira, do nosso projeto Livro Mulheres que Inspiram. Mas antes de eu apresentar essa mulher, não esquece de ativar os sininhos das notificações e seguir o nosso canal. Hoje, a nossa convidada é a Paula Matarese. A Paula, ela é analista corporal, isso mesmo, analista corporal, e também mentora de mulheres e coautora do nosso projeto, Livro Mulheres que Inspiram. Paula, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A honra foi minha, Lu, de estar aqui sentada. Estamos conectadas desde o primeiro momento com esse vermelho, não é à toa. Verdade. Estou feliz de estar aqui. Obrigada por você ter dito sim a isso que você carrega aqui dentro. Poxa, que bacana, eu que agradeço. Paula, agora conta uma coisa, né? Eu acho que todo mundo aqui tá curioso aqui da apresentação, né? O que seria essa análise corporal? É possível mesmo, através do corpo, você entender como a pessoa funciona? Como que funciona isso? Sim, é muito possível. Demorei um pouquinho para validar isso, mas é meramente científico. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui das informações, tá? Existe uma empresa hoje que ela é uma das 5 maiores empresas hoje de desenvolvimento humano no Brasil, que chama-se a instituição do O Corpo Explica. E eu sou autorizada, certificada por essa instituição para poder trazer a análise corporal nos meus atendimentos. Então, o que é análise? É uma ferramenta do autoconhecimento. Através do formato do corpo de uma pessoa, nós conseguimos devolver para ela como ela pensa, sente e age. A partir do ambiente que essa criança, desde o processo de gestação até os 5, 6 anos de idade, esse sistema nervoso estava sendo mielinizado, de acordo com as experiências que essa criança tinha com as pessoas e os ambientes que ela cresceu. Então, a partir do momento em que a gente percebe os traços de caráter, o que é isso? Formas de funcionar na vida. Todos nós temos 5 traços de caráter. Cada momento da nossa idade ali, da gestação até os 6, estava sendo formado um traço de caráter. Cada traço ele foi formado mediante algum tipo de defesa que aquela criança precisou criar. Por exemplo, existem dores existenciais de cada traço, só que cada dor também trouxe recursos e habilidades. Eu gosto muito de falar sobre aquela metáfora da ostra. Toda pérola é produzida a partir de uma ostra ferida. Então, os nossos recursos e habilidades vieram justamente como forma de sobrevivência naquele ambiente. Todos nós passamos por isso, todos nós, independente de quem seja. Então, o processo da análise é trazer para a pessoa clareza sobre o seu funcionamento. Quais são os ambientes que vão gerar mais dor para ela? Por que existem pessoas que são mais introspectivas ou mais extrovertidas? Por que tem pessoas que são muito boas com bastidores e as outras na comunicação? Por exemplo, olhando para o formato do seu corpo, eu já posso trazer algumas coisas. Ai, meu Deus, já tô curiosa, pode trazer. Você tem um traço de caráter que eu também tenho, que é o nosso pico, né? O que vai diferenciar é a porcentagem entre eles e as combinações. Então, você é uma pessoa que tem uma predominância aí de rigidez. O que é isso? Os nomes são um pouquinho feios, mas não tem nada a ver com patologias. A rígida é executora, ela é proativa, ela é veloz, ela é voltada para os rituais de beleza, para a sua vaidade, tem uma certa exigência e excelência em tudo que faz, um certo perfeccionismo que a gente precisa ajustar. Ela é racional. Olha, eu costumo dizer que uma rígida de moletom no final da fila do pão, ela vai chamar atenção. Ela não precisa estar arrumada. E isso é um superpoder nosso. A gente tem essa capacidade, quando a gente vai se comunicando, de atrair esse olhar. Então, a escolha, por exemplo, da gente estar aqui com o vermelho
Não é à toa, faz parte do nosso funcionamento. Então, a partir dessa análise, a gente consegue trazer quais são as atividades, quais são os exercícios para que aquela pessoa possa liberar mais aquele traço que está na dor. Por exemplo, uma rígida que é super executora, existe um outro traço que é oral, que eu também tenho, você também tem, aí provavelmente, que é a comunicação. A oral, ela não quer saber de muita velocidade, ela quer ficar na dela, na Netflix, e numa cobertinha gostosa, de estar entre os amigos, de se comunicar. E aí imagina uma rígida que gosta de tocar o pau nas coisas e a oral, socorro, deixa eu respirar um pouco, ou seja, essa oral tá muito na dor. O que a gente faz? A gente traz essas atividades para que você deixe os seus traços no recurso. Claro que isso leva um tempo, tem uma certa intimidade para você criar consciência. O que a gente diz? Autoconhecimento é consciência gera controle. Por quê? Para que eu não seja mais refém de atividades e ambientes e pessoas e relacionamentos que me causam dor. Tem gente que não tem a mínima paciência para escutar pessoas, a mínima paciência para falar. Tem outras que têm a necessidade de falar. Na pandemia, por exemplo, as orais que amam estar entre pessoas sofreram muito. E aí, o que acontece? Ganho de peso. Ai, por que eu engordei? Antes de tudo, o peso vem de uma ordem inconsciente. Todo peso tem uma função para estar ali. Mas as outras pessoas têm um traço que chama esquizoide, que ele não é muito fã de pessoas, ele é mais da caverninha, ele amou a pandemia, ele não tinha que falar, ele estava lá na paz dele, na casa dele, estava no recurso. Então, a gente precisa entender esses momentos. Imagina uma relação no casamento, mãe e filha, sócios, amigos. Tudo se baseia no comportamento humano e não é simplesmente um gesto que a pessoa faz. Isso está registrado no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central. Então, isso vai trazer para a gente muita clareza sobre como a gente funciona. E por isso que muitas vezes, né, Paula, as pessoas vivem sofrendo, né? Ou tá num trabalho que de repente não desempenha aquilo que é da essência da pessoa. Né? De repente eu tô uma oral aqui, eu tô no trabalho que eu não posso falar. Exato. Vou morrer. Já era. Morreu. Morreu. Orais precisam do intervalinho do café. Orais precisam dar risada do nada e conversar. Tem outro traço que não tá nem aí. Mas quem tem o seu traço oral como pico, como predominante, é importante saber disso. Orais são sensíveis. A gente vai chorar com propaganda de manteiga, de margarina. A gente vai chorar, entendeu? Orais têm essa sensação muito forte, porque é um traço mais emocional. Então, entenda que muita gente, no brasileiro, ele não foi convidado a olhar para dentro. A nossa cultura é extremamente desenvolvida para coisas. Porque você tem que ter a sua casa. Não, você consegue sim conquistar tudo com muita saúde, antes de tudo olhando para a gente. Então, você vê que as famílias brasileiras são extremamente dependentes emocionais. É todo mundo amontoado perto de todo mundo. Lá fora, nos Estados Unidos, o menino de 16 anos ele já está indo para outro estado para fazer faculdade. É um outro tipo de mindset. Então, o brasileiro ele tem um pouquinho mais de preguiça de olhar para dentro, né? Isso que a gente traz bastante com o desenvolvimento pessoal. Você quer alcançar as suas coisas? Sim, mas com saúde, sabe? Com centramento, com alegria, leveza. Eu costumo dizer, Lu, tem que ser leve. Eu acredito nessa vida. Leve, sabe? E você vai acabar vivendo no automático, você nem percebe, né? Que eu tô num ambiente que de repente não é para mim, né? Não quer dizer que eu não sirvo. Não é pra minha forma, não é pro meu jeito, né? É igual um relacionamento, né? Imagina um oral com esquizoide. O oral gosta de falar, o esquizoide gosta... Se a gente não se conhece, a gente não vai conseguir, né, falar assim, olha, agora eu entendo, é o seu momento, você precisa ficar mais quietinha, tá bom, então eu vou parar um pouco agora. Isso, né? Exatamente. Então, acordos, né? Acordos, e assim, Paula, lembra que a gente tem os 5 traços. Então, o meu menor traço, por exemplo, é o traço masoquista, que é ligado a bastidor, planejamento, método. Eu tenho 12%. Não significa que eu não possa fazer isso, mas eu tenho que fazer uma conversa interna aqui dentro, deixar os outros traços. Peraí, agora eu preciso usar esse traço, que é um superpoder meu também. Agora, uma pessoa que tem 30%, ela vai fazer isso muito mais veloz, com muito mais alegria do que eu. Então, eu sou muito mais de comunicação do que
caverninha, mas eu preciso da minha caverna para trazer esse termômetro no melhor funcionamento. Sim, isso é importante, né? Não quer dizer que os traços que você tem uma porcentagem menor, então eu não sirvo, eu nunca vou conseguir fazer. Não, você Exato. vai conseguir, só vai demandar um esforço a mais seu, porque Isso. não é o seu natural. Exato. Agora imagina, né, o que a gente brinca assim, imagine você vivendo num esforço a mais 24 horas por dia, que não é o seu natural. Isso vai para outras coisas, né? O corpo realmente ele fala, né? A gente adoece, a gente acaba ficando uma pessoa triste, pesada, né? Exato. Então por isso que é muito importante, né? Eu entendo, me corrige, Paula, se eu tiver, né, errada. Por isso que é muito importante essa parte de analisar, de se conhecer, né? Essa análise corporal, porque eu vou saber como eu realmente funciono, como eu gosto de estar, e a minha maior parte do tempo eu vou estar na minha essência. Isso não quer dizer que em alguns momentos eu não vou ter que fazer essa força. Exato. Isso faz muito a questão da autorresponsabilidade, né? Você se conhecer parte do pressuposto que você vai ter que se responsabilizar por você mesma. E muita gente não quer isso. Então tá muito bom eu ficar aqui. O corpo, ele é mensageiro da alma. Esse corpo vai trazer o desajuste que tá aqui dentro. E hoje no feminino, as mulheres estão extremamente adoecidas. Por quê? Porque são rígidas, que ligaram o motorzinho, são velozes, têm que trabalhar, seja solteira, seja casada, esteja no relacionamento, e elas estão muito masculinas porque estão muito na força da execução. Como é que essa rígida continua executando com sim a força do seu masculino, do seu pai dentro de si, mas ela continua emulherada no seu feminino, trazendo os seus rituais aqui para ela? A gente precisa ter esse contato. Então, meu trabalho é muito desse lugar. Não é para você negar essa força que você tem de execução, mas vamos aqui colocar você mais aqui no saudável do seu feminino, porque você vai fluir muito mais, você vai ter muito mais ideias criativas, você vai se abrir para a vida, não vai se castrar essa sexualidade que acabou sendo castrada lá na nossa infância, diante de tantas frases que a gente ouviu na nossa família, de homens, de relacionamentos abusivos, possíveis abusos que essa criança sofreu. Então, o processo de autoconhecimento, ele é liberdade, ele é trazer para você o seu lugar, né? Exatamente, perfeito. Paula, e conta uma coisa aqui pra gente, né? Como que você ajuda aí as suas emulheradas, né? Emulheradas é o nome que a Paula dá para as mulheres que fazem mentoria com ela, através da análise corporal. Isso, Lu, eu quero trazer aqui uma honra, primeiramente, ao Grupo Lobas, que eu faço parte lá com Sônia Farias, onde eu conheci muito mais do meu feminino, e eu ouvi essa expressão lá. Num determinado dia ela falou, e aí é que a mulher é mulhera. Ai, o que é isso? Isso me tomou, assim, a minha alma, e eu comecei a usar esse termo, né, porque foi muito do que aconteceu na minha vida. Emulherar é o processo de você tirar as vestes que não são suas, essas vestes masculinas, essas vestes infantis. É você olhar para a sua menina interior e autorizá-la a crescer. E aí sim, se vestir de mulher. Esse processo de emulheramento é de fato uma jornada. E hoje nas minhas mentorias, eu faço o quê? Eu tenho um programa que chama Programa Movimente. Quem movimente, se movimenta. Essa é a ideia. E essa mulher, ela vai fazer a análise corporal dela individual, ela vai passar por aulas de mentoria comigo, com assuntos profundos, com exercícios sistêmicos, de destravar, de desbloqueio, entendendo que ela tem autorização para ir para essa vida. Ela recebe os meus rituais Movimente, que partem de respiração consciente, escrita terapêutica, orações, dança. A minha primeira formação, Lu, é em dança. Então, nas minhas mentorias, tem arte, tem que ter movimento. Não tem jeito. Que delícia. Não tem jeito. Já quero me inscrever aqui. Ela precisa se mexer, né? O corpo precisa trazer essa válvula de energia pra gente. Então, lá no programa, a análise corporal é o primeiro momento que ela recebe aquela informação sobre ela, e nas aulas vai ficando cada vez mais profundo. Por isso que o meu traço psicopata, que não é uma patologia, mas que gosta de trazer as vendas, a negociação, uma articulação, eu sou muito líder, ela vai fazendo as conexões.
Então, o programa é para trazer movimento para essa mulher. Eu tenho outros depois disso, mas ela precisa entender que ela está permitida, autorizada a se mover e emulherar, ir para a vida. Olha, que legal! Fiquei muito curiosa agora. Paula, e você citou um pouquinho que você fala sobre isso na sua história, né, no livro. Sim. Conta algo que mais te impactou, assim, na sua história, nesse projeto, né, do livro Mulheres que Inspiram. Uhum. Lu, eu sou solteiropolitana, já deu para ver aí no sotaque, sou de Salvador. Acredite, é um milagre isso aqui, eu ser de Salvador. Eu sei que Deus tem alguma coisa que eu disse, meu Deus, mas eu sou de lá. E eu tô hoje aqui em São Paulo tem 5 meses. Tem 5 meses que eu cheguei em São Paulo. E no dia 14 de fevereiro de 2022, eu fiz o maior voo da minha história, que foi a despedida dos meus pais. Foi uma despedida que eu fiz para que a minha menina faltava o último passo para esse emulheramento. Eu tenho 33 anos e eu sei exatamente o que é você ser uma mulher muito potente, você tem um desejo, mas algo que a sua criança interior acredita que ela não pode, que ela não está autorizada, e o dinheiro não chega, e relacionamento acontece várias questões. E aí, nesse dia, eu disse, não, eu tinha uma palavra de Deus muito forte no meu coração, e eu sabia que para esse processo de emulheramento, para eu estar aqui hoje com você nessa oportunidade, eu precisava pegar esse voo. Foi muito dolorido, foi muito sofrido. Eu estou entendendo ainda como é que tá, minha alma está digerindo, mas eu estou muito feliz. Foi o tempo de maior prosperidade que eu tenho vivido. Muitas mulheres, eu estou no meu lugar, servindo a outras mulheres. É nobre você ser paga por isso, é nobre. Eu tenho falado muito sobre esse destravar do dinheiro, dessa mente escassa, porque na verdade o dinheiro ele tem função para chegar. Se ele não tem função, ele não vai chegar ou até vai embora. Então, quando a gente é mulher, é que a gente está no nosso lugar e a gente entende que a gente traz honra ao nosso sistema de origem, a todos os antepassados, fazendo da nossa vida a melhor vida, fica muito mais leve, mais alegre. Então, esse processo eu vou compartilhando no livro, que inclusive, Lu, eu vou lançar o meu livro no final do ano. Risete abriu essa porta, então eu trouxe aqui a coautoria. Eu falei, meu Deus, e o meu livro? E aí ela apareceu, então eu vou compartilhar toda a minha história. No final do ano agora, que eu vou fazer uma imersão de mulheres aqui em São Paulo, então vai ter lá como é que chama? O autógrafo, né? O lançamento, e eu estou muito feliz com essa novidade. Então, nessa prévia aqui do Livro das Rainhas, eu começo a fazer a entradinha, eu dou a entradinha do que vai vir. Isso mesmo, que bacana. É importante, né, Paula, isso que você falou, a despedida, né? Acho que quem está nos escutando pode ter achado um pouco estranho isso, né? Mas a despedida dos meus pais, o que é isso? Na constelação, né, a gente sempre fala, nós somos muito mais leais do que livres. Exato. Quantas pessoas passam a vida inteira repetindo padrões, né, dos pais, da mãe, do pai, e na criança ferida. E quando a gente não está no nosso lugar, que a gente não entende que a gente pode ir para o nosso lugar, a gente não consegue crescer, ir para o mundo, a gente não consegue ir para a vida, né? Isso é um movimento sistêmico que acontece. Então, essa despedida é importante olhar, agradecer, né, a vida que os seus pais te deram, e fazer o melhor com elas. Exato. Porque muitas vezes a gente acha que, inconscientemente, né? A gente repete padrão, é uma forma de amor, é uma forma de amor cego. Exato, exato. Eu costumo dizer isso. Exato. E esse amor cego, ele pode muitas vezes travar a nossa vida. E trava, né? Exato. E quando a gente entende, quando a gente olha para o nosso sistema familiar, a gente entende que existe uma outra forma de amar, existe um amor mais saudável, né? Um amor que cura, um amor que honra e um amor que entende que amar não é precisar seguir o mesmo destino. Sim, sim. Né? A gente pode sim fazer diferente. O que difere é a postura com que a gente faz diferente. Exato, Lu. As constelações, ela me arrebatou. Eu estou em formação também em constelações.
E isso foi uma virada, assim, na minha mente, sabe? A despedida emocional dos pais, quando a nossa criança está ferida, a gente acha que a gente está em dívida, que a gente está abandonando, que a gente isso e aquilo. Se a gente está num ganho direto aí de vingança, inconsciente, a gente escolhe se punir justamente para que haja feridas lá no nosso sistema. Ou seja, Paula, mas isso é absurdo. Mas a sua criança é muito inteligente e estratégica para chamar a sua atenção. Então, muitas mulheres precisam entender que olhar para o que aconteceu é a base para essa vida autorizar acontecer, para você servir outras mulheres. E é um processo de manutenção diário, onde eu tô. Daqui a pouco você casa, daqui a pouco você é mãe, daqui a pouco vem outro projeto. E isso vai trazendo vida para a gente, né? Eu acredito na vida abundante que nós nascemos para ter. Eu não acredito que a gente nasceu para sofrer. Um dia eu acreditei. Um dia eu achei que eu só ia ser feliz em tal área, na outra não. E foi essa chave que eu precisei virar. Peraí, não, eu nasci para ser muito feliz diante de desafios, diante de dificuldades, mas eu posso ser feliz no meu lugar. Como você falou, essa despedida emocional que está lá no nosso inconsciente. E no inconsciente a gente precisa jogar a luz. Haja luz para a gente entender o que acontece. Aí sim eu tenho um controle para que eu haja diante daquela trava, né? Daquele cadeado e eu possa abrir a chavinha, né? Exatamente, perfeito. Afinal, né? Ele nos prometeu o melhor dessa terra, né? Enfim. Eu creio. Esse versículo, vai lá, mulher, que você que está ouvindo, Isaías 1,19, a Bíblia fala, se quiserdes e ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Eu quero. Exato. Paula, agora deixa uma frase aqui para quem está nos escutando, um ensinamento, uma reflexão. Eu queria trazer uma frase que é o título da minha coautoria agora, que é: Oi, vida, pode vir, eu estou pronta para você. Essa frase eu disse abrindo a janela, que hoje é a casa da minha mãe, quando eu comecei o meu processo aqui com análise corporal e fui entrando nesse mundo. Eu abri a janela olhando para o céu e eu disse isso. E olha, quem dá oi para a vida, ela responde, tá? Ela responde. Eu estou vendo, eu estou aqui agora participando disso aqui. Foi um oi vida, minha filha, que eu dei. Então, mulher, tenha coragem, olhe para dentro, peça ajuda. Pede minha ajuda, pede de Lu, pede das rainhas, de quem você confia, para que você possa estar no seu lugar e ser muito feliz. Você precisa aqui, ó. Esse sapato não é qualquer sapato, é de diamante, minha filha. Para que você possa estar no movimento da vida, muito feliz, emulherada e ó, com muito fogo aqui dentro de nós, servindo ao outro. É isso, é acreditar, né? Eu sempre costumo falar que o pensamento que a gente tem sobre as coisas, ele muda muito a forma que a gente sente, né? Será que você está abrindo a sua janela aí de manhã e falando oi vida? Ou será que você nem está abrindo a sua janela? Verdade, Lu. Né? Verdade. Isso define o que a gente pensa, vai definir o que a gente vai sentir. Então é muito importante. Abre a sua janela aí, mulher que está escutando a gente. E fala oi vida hoje, porque tem muita vida, tem muita coisa para acontecer aí para você, né? E é o que a Paula mesmo disse. Peça ajuda. Muitas vezes a gente não consegue sozinho. A gente precisa de alguém, de um olhar de fora, para fazer a gente ter uma virada de chave. Sim. Né? Alguém que vai ser um instrumento aí na nossa vida. Então, né? Fale oi vida. Se ainda não consegue, peça ajuda, porque você vai conseguir falar oi vida, né, Paula? Pede que ela tá assim, batendo na janela. Eu quero entrar! Sai desse cobertor, mulher! E isso é passinho. Eu costumo dizer aquilo na mesa, que é 1% todos os dias. Nós, como mentoras, como, né, profissionais do autoconhecimento, a gente tem ajuda. A gente que ajuda mulheres, a gente tem mentores e as nossas supervisões. Imagina quem precisa, né, desse primeiro acolhimento. Então, isso não é sinal de fraqueza, mulher. Fraqueza é onde você tá e agora. Isso é fraqueza. Fraqueza é você desistir da sua vida com medo do que os outros vão falar. Sempre vão falar, mulher. Então, vem cá. Vamos dar oi pra vida junto e ó, a gente vai conseguir. Exato, é isso aí. Isso é sinal de coragem, né, Paula? Não é sinal de fraqueza. Precisa ter muita coragem para a gente olhar e identificar as nossas dores, né? Identificar onde a gente é mais vulnerável.
né? Eu costumo falar que as pessoas corajosas conseguem identificar. Sim, e coragem vem de coração, né? Então, exato. Ai, Paula, maravilhoso. Que conversa gostosa, que energia boa, leve, alegre. Queria agradecer a sua presença. É muito bom escutar um pouquinho da sua história, dos seus ensinamentos. Muito obrigada, viu? Lu, obrigada. Vamos trocar figurinhas aí, viu? Vamos trocar. Vamos juntas. Muito legal. E vocês que estão nos escutando, fiquem ligados que toda semana vai ter uma entrevista, um episódio dessas mulheres que inspiram. Não esquece de seguir a gente. Segue a Paula também no Instagram. Paula, como que você está no Instagram? Eu tô lá como Paula_Matarese. Matarese. Legal. Também me segue, eu tô lá como lucianamoreno.br. E não esquece de seguir a gente no canal. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau!